A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui neste trabalho de comentar os vídeos do Exterminando Heresias 10. Ele contestou a nossa querida irmã do canal da Beriana, a irmã Cristiane, e defendendo, criando questão por causa de cargo e título, quando o mais importante mesmo é a função, Aí ele disse que não existe o cargo de pastor, existe só o cargo de ancião. Uma preocupação, Preocupação com titularidade, nomenclatura, E uma total despreocupação com o que realmente importa, Que é o cuidado, o carinho, o respeito, a orientação, o ensino, que deve estar na vida daquele que exerce o ministério de liderar uma comunidade cristã. Então ele defende o cargo de ancião, E agora ele vai tocar aí na parte do dinheiro, Parte do dinheiro, para usar a velha acusação, o jargão da congregação, que todos os pastores são mercenários porque recebem salário, Então vamos ver se isso é verdade. Vamos lá, ele começa esse assunto assim um pouco afoito, Dando uma pancada inicial para depois, mais tarde, entrar em mais detalhes a respeito. Então vamos ver o que ele está dizendo. Esses versículos que eu vou citar agora, João 10:12, eu ia deixar para o quinto round, que é onde eu ia desmascarar essa heresia de receber dinheiro para pregar, Mas eu vou dar uma pancada aqui também. Olha aqui, irmã Cristiane. Mas o mercenário, quem é o mercenário? O mercenário é aquele que recebe. O mercenário que não é pastor, então é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo aqui que o mercenário não é pastor. Então vamos dar uma abridinha aqui. Não é a minha opinião, não é o meu ponto de vista. É o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui, o mercenário o bom não pastor, é pastor. Tá aqui ele grifado. não somente agora reclame com Jesus Cristo, você e os seus seguidores. Mas também aqueles que têm o dom do pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele vive em função das suas ovelhas. O mercenário que não é o pastor, então, invertendo a ordem da exposição da frase, aqui está dito que pastor não é mercenário, É só inverter a ordem da frase. O mercenário não é pastor. O pastor não é mercenário. E está dizendo também, o mercenário, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, aqui eu tenho alguns relatos para fazer a vocês, Vamos ver. Então, veja, neste vídeo aqui, os sinais que seguem o verdadeiro crente. Eu falo sobre expulsar demônios, Tá certo? Então, esse é um sinal que acompanha o verdadeiro crente. Ele tem autoridade sobre os espíritos maus. Nesse vídeo, inclusive, eu relato o depoimento de uma pessoa que, lá na comum dele, o pessoal amarrou com cordas uma endemoniada, que ela arrebentou banca, quebrou cadeira, fez de tudo lá dentro. Aí amarraram ela com corda e queriam interná-la num hospício. Porque esses homens não têm autoridade sobre espíritos maus. Eles têm medo, eles correm, eles fogem, E aqui eu também estou relatando as falsas profecias, que nesses cultos místicos da congregação.
Agora, nesse vídeo aqui, teve um comentário, né, do nosso irmão, o nome dele é Ednei, ele está aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, Ednei Ramos, tá vendo aqui, ó? Aqui no Guarujá, em uma salinha de evangelização, uma mulher manifestou com demônios. E todos ficaram com medo. Todos ficaram com medo e não teve quem expulsasse os demônios. Foi a maior vergonha para o cooperador que usou o nome de Jesus e o Espírito deu risada na cara dele. As beatas apanharam junto com os porteiros. Tomaram um couro. Os vizinhos ficaram horrorizados. E o cooperador ficou vários cultos sem aparecer. Então, e aqui diz também que levaram essa pessoa para a salinha no fundo do templo e só mandaram ela embora quando todo mundo foi, já não tinha mais ninguém lá. Então é isso aí, né? Não crê no Senhor Jesus, não tem autoridade. E como está descrito aqui em João 10, o mercenário foge, né? Ele vê a aproximação do lobo, né? Ele vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Porque se ficar, vai tomar couro, vai apanhar. Exatamente como os filhos dos judeus Seva. Vamos procurar aqui, ó. Quem fazia isso eram os filhos do sumo sacerdote Seva. Quer ver, ó? Vamos procurar aqui? Atos 19, 14. Vamos ver. Aqui, ó, o 13. Ó. Ora, também alguns dos exorcistas ambulantes, exorcistas judeus, olha, eram judeus, eles estavam acostumados a expulsar demônios. E eles andavam pela terra, eles eram ambulantes, porque eles andavam lá pela nação de Israel. Só que eles não sabiam de uma coisa. O véu do templo se rompeu e mudou a dispensação. Os judeus, o povo judeu, eles tinham o operar de Deus na vida deles. Mas quando rompeu o véu do templo e o Senhor Jesus disse, está consumado, cessou aí o poder que havia na vida do povo judeu. Então, mas eles não sabiam disso. Eles expulsavam demônios, né, pela nação de Israel. Mas com o sacrifício do Senhor Jesus, acabou o poder, o operar de Deus na nação judaica. E eles tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, disse, a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e prevaleceu contra eles, de tal modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Então percebe, quem não tem o Espírito de Deus, quem não é crente em Jesus Cristo, vai fazer isso que você lê aqui no João 10. Quando vê o lobo, né, o espírito maligno, abandona as ovelhas e foge. E o mercenário foge, tá? Porque é mercenário. E ele não é pastor. Ele não tem zelo pelas ovelhas. Bom, eu poderia, né, já apresentar vários versos, né, mostrando que são mercenários esses anciãos da Congregação Cristã do Brasil. Mas vamos apresentar fatos, né? Fatos. Porque fatos são fatos. É impossível contradizer, não é verdade? Eu relatei a história da irmã Neiva Jordão. Era uma menina de 12 anos, obrigada a trazer alguma coisa para a família comer. E quando ela não conseguia fazer isso, ela tinha que dormir no porão junto com os cachorros, e que apareceu um desviado da congregação,
que foi lá e negociou com a mãe da irmã Neiva, negociou com a mãe dela, levou a irmã Neiva para a casa dele, abusou dela. Ele tinha 40 anos, ela tinha 12 anos. Ele mandava ela dizer para os vizinhos que ela era filha dele, entendeu? Abusador. Lá quando ele fez 47, ela tinha 19 anos, ele quis se reconciliar com a igreja e, para tanto, ele casou-se com ela no registro civil, aí exigiu que ela batizasse na congregação, mas ela não sabia nada de Bíblia, da palavra de Deus, do Senhor Jesus, absolutamente nada, porque não ensino nada a ninguém. E lá pelas tantas, cansou, né, de muita pancadaria, agressão, ofensa, saiu do casamento, entendeu? Só que ela era dependente dessas pregações, desses cultos místicos. Quando ela ia assistir um culto, era expulsa aos gritos: fora daqui, você é um cadáver, você está morta, você tem uma porca lavada, não é das minhas ovelhas. Passou dezenas de anos querendo destruir sua vida. Achava que ela não tinha perdão, suplicando ao Senhor Jesus todo dia, pedindo perdão ao Senhor Jesus, porque ela saiu fora do casamento com um pedófilo, agressivo, estuprador. Entendeu? Agora eu pergunto para você, se esses anciãos eles fossem pastores, né, antes de batizar, o que eles deveriam fazer? Ir lá, ver de perto, por que vocês querem batizar? O que está acontecendo? Examinar a vida dele, examinar a vida dela, conversar com eles e descobrir todas estas coisas. E aí, tem conserto? Claro que tem conserto. Levar para o aconselhamento, para uma orientação. Quem sabe até nada disso teria acontecido. Entendeu? Esse sofrimento terrível. Uma menina que foi abusada por um pedófilo, espancada, estuprada, entende? Por falsos ensinamentos, viveu uma depressão terrível, profunda por vários anos. Isso não teria acontecido. Muito provavelmente não teria acontecido. Mas o inverso aconteceu. Ela foi rejeitada a vida toda e ele está no inferno, talvez, provavelmente, né? Teve até funeral. Então, veja, tem outro caso também. Ele encarregado da orquestra, não gostava de mulheres. Tá? Casou-se com a irmãzinha. 2 meses depois de casados, ela, num ato de amor, sentou no colo dele. Ele levantou-se abruptamente, ela caiu no chão. E ele gritou para ela: que é isso? Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de prostituta. Entende? Não deitava com ela na cama, ele dormia no chão, ele dizia que ela era a podridão dos ossos dele. Entende? Quando ele queria se esvaziar, ele ia lá, se esvaziava, puxava o zíper da calça e ia embora. E ela ficava chupando o dedo. Entendeu? Nem para congregar o homem levava a sua mulher. Enchia o carro de homens, ia congregar e ela ficava dentro de casa. Depois de 13 anos, ela resolveu sair desse casamento. Era uma escrava sexual. Entendeu? Que saiu do casamento. O que aconteceu? Que esse ministério sem vergonha que está aí, expulsava ela do templo. Quando ela era dependente desses cultos, ela ia congregar aqui e ali, já logo vinha a palavra, né? Fora daqui, você é uma porca lavada, uma cadela que voltou o seu próprio vômito. Você não é das minhas ovelhas, você está morta. Entendeu? O ancião também da tribuna manipulou a mente da Irmandade, dizendo para a Irmandade: olha, os seus pezinhos são santos. Os seus pezinhos não podem pisar onde pisa o pé da pecadora. Entendeu? Então, o que acontecia com ela, na padaria, na farmácia, quando ela encontrava com o irmão, com a irmã, viravam a cara para ela, todos manifestando um ódio, um desprezo pela pessoa dela. Uma noite,
ela resolveu se suicidar, não aguentava mais isso. Era de noite, apagou todas as luzes, foi para o fundo do quintal para se suicidar. Aí a campainha começou a tocar. Prrr, 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 não parava. Ela ficou furiosa. Que é isso, essa hora da noite? Gente me incomodando aqui. Foi ver quem era, toda nervosa, né? Abriu a porta, viu 2 homens. E falou, o que é isso? Essa hora da noite me incomodando. O que é isso? O que é isso? E um deles disse o seguinte, olha, minha senhora, me perdoa, tá? Nós estamos lá na frente. O Senhor Jesus mandou que nós voltássemos e batesse na porta da sua casa para dizer que para a senhora não fazer isso, porque Ele lhe ama. Entendeu? Então é isso aí, são os mercenários. Eles não têm cuidado das ovelhas. Entendeu? Eles não se preocupam com ela. Batizam as pessoas de qualquer jeito, né? Lá na frente aparece a contradição e eles matam as almas. Veja bem esse jovem, esse encarregado da orquestra, quando ele se aproximou da congregação, antes de batizar, conversar com ele, conhecê-lo, saber dos seus problemas, dos seus conflitos, entendeu? E orientá-lo para viver, se fosse o caso do casamento, orientá-lo como conduzir o seu casamento. A ela também, orientá-la. Os dois precisando de orientação antes de se casar. Não, batismo de qualquer jeito não ensina nada a ninguém. Quando acontece a contradição, eles matam as almas. Tá? Então, esse é um mercenário, né? É um mercenário. Ele não é pastor. Ele não tem cuidado das ovelhas. Né? E quando ele vê o lobo se aproximando, o demônio, ele abandona e foge. Porque ele não tem zelo das ovelhas. As ovelhas não é dele, ele não é pastor. O próximo vídeo, meus irmãos, vou parar o vídeo por aqui que já está comprido, né? O próximo vídeo eu vou mostrar biblicamente, tá? Que é da vontade de Deus, tá? Que o pastor ou o ancião viva na dependência da comunidade cristã para cuidar das ovelhas, viver a vida em função delas. Não é só aparecer de vez em quando, é viver a vida em função delas, o tempo todo. Entende? Porque é isso que os primitivos líderes da igreja cristã, eles faziam. É? Não é essa enganação, essa tapeação desses falsos profetas mentirosos. Vou mostrar a fundamentação bíblica disso. Eles usam esse versículo, eles perverte esses versos de João 10 para dizer que mercenário é aquele que recebe salário e que são os pastores que recebem salário. Mas, na verdade, o Senhor Jesus está dizendo que o mercenário é aquele que não cuida das ovelhas, que não tem cuidado das ovelhas. E matam as ovelhas e destrói suas famílias. Para o vídeo por aqui, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, né? Sempre no precioso nome do Senhor Jesus.